Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos nós aqui, quem conduz o trabalho é as nossas meninas, Mita e Carla. E nós vamos hoje retomar o Revista Espírita de 1859, o mês de outubro. Nós vamos conversar hoje sobre as conversas familiares de além-túmulo. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir nesse trabalho. Conversas familiares de além-túmulo. O pai Crepin. Sociedade, 2 de setembro de 1859. Recentemente, os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon, onde era conhecido pelo nome de pai Crepin. Era muitas vezes milionário e de uma avareza pouco comum. Nos últimos tempos de sua vida, viera morar com o casal Favre, que se comprometeu a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia, feita a dedução de 10 centavos para o seu tabaco. Possuía 9 casas e antes morava em uma delas, numa espécie de nicho que mandara construir sob a escada. Na época de receber os aluguéis, arrancava os cartazes das ruas e deles se servia para dar os recibos. O decreto municipal que prescrevia a caiação das residências lhe causava um terrível desespero. Fez diligências no sentido de obter uma exceção, mas tudo foi inútil. Gritava que estava arruinado. Se tivesse somente uma casa, resignar-se-ia, mas, acrescentava, tenho 9. Gente, eu fiquei horrorizado. O homem era milionário e pagava uma refeição de 30 centavos, né? Não, ele pagava, ele era assim. Só para lembrar, fazer a reconstituição, que é assim. O que o Allan Kardec fazia? Ele pegava notícias, como isso era o laboratório dele, ele pegava notícias que saíam no jornal, e esse senhor morreu em Lyon, e ele era um homem que ele era rico, ele tinha 9 casas, mas no final da vida ele ficou morando de favor com o casal Favre e pagava 30 centavos para eles o alimentarem, descontando 10 centavos do tabaco, ou seja, ele pagava só 20. E ele fazia de tudo para ter a acumulação de riquezas. E aí ele quer saber o porquê disso, né? Que tudo que nos acontece não é o resultado de uma única existência. Então, vem de coisas anteriores. E aí agora ele faz a evocação do senhor Crepin. Mas olha, eu lendo aqui, Mita, me perdoa, mas parece assim que ele não perdeu, né? Ele diz assim, ó. Não, ele não perdeu, mas ele não morava nas casas dele. Pois é. Ele preferia morar, ele fez um nicho na escada, certo, debaixo da escada, tipo assim, um porão para ele morar, para ele ganhar mais. Pois é, então ele tinha dinheiro. Tinha. É isso que eu quero dizer, o homem tinha dinheiro. Não tinha muito dinheiro. Mas o que é que ele vai saber que a gente vai saber depois? A causa da avareza... Não conta, não vou contar. Só dizer assim, que a causa da avareza ou a causa das nossas tendências, elas não vêm dessa vida. Sim. Então, ele diz assim, por que um homem que tinha 9 casas, milionário, construiu um vão debaixo da escada e no final da vida foi morar de favor para dar o recibo dos aluguéis, ele arrancava os cartazes das ruas. Entendeu? Então, assim... mas é um pouco assim, as pessoas vão perdendo a linha do raciocínio. Acaba perdendo o senso. Tem gente que pega o filtro do café e usa 2 vezes, usa 3 vezes, lava, sabe? E é descartável. Então tem coisas assim que tu começa a olhar, tu diz, pelo amor de Deus, come a comida 1000 vezes, vai morrer. Não, mas não pode estragar. Então tem coisas que não dá, não cabe. Não cabe. E a pessoa vai perdendo realmente o parâmetro. Chega a ser realmente um processo patológico. Gente, o homem, para fazer o recibo, ele arrancava os cartazes. Olha que coisa louca. Ele tendo 9 casas, 9 ou 10? 9 casas, ele queria ganhar dinheiro com as 9, ele foi morar num cubículo. Um cubículozinho. No Livro dos Espíritos também diz assim,
a gente tem o esquecimento da vida passada. Mas se você quer saber do que você precisa melhorar, olhe para as suas tendências. Se você tem tendência a acumular, a despender, a esbanjar, então olhe para as suas tendências, que elas dizem quem você é. Eu acho que todos os extremos denota desequilíbrio, sabe? Nem esbanjar e nem ser medíocre. É o equilíbrio, é o meio. É o equilíbrio, é o meio. Eu fiquei espantada quando eu li isso aqui. Eu digo, pelo amor de Deus. Como diz o povo, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Evocação. A evocação era Kardec, dizia em nome de Deus, nosso Pai, se for permitido, que o Espírito fulano de tal. Então Kardec fazia toda essa evocação realmente, mas sempre colocando como permissão realmente divina, se for da vontade de Deus que possa acontecer. Eis-me aqui, que queres de mim? Ó meu ouro, que fizeram dele? Tende saudades da vida terrestre? Ó sim, Por que tende saudades? não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo e guardá-lo. Em que empregais o vosso tempo? Ainda estou muito preso à terra e é difícil que me arrependa. Vindes algumas vezes rever os vossos queridos tesouros e vossas casas? Sim, tantas vezes quanto posso. Quando vivo, alguma vez considerastes que não levarias nada disso para o outro mundo? Não, minha única preocupação estava voltada para as riquezas, de modo a acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas. Qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada, nem mesmo para vós, considerando-se que passáveis por muitas privações? Eu experimentava a volúpia de tocá-las. De onde provinha tão sórdida avareza? Do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro. Na terra não tive outra paixão. Compreendeis que era a avareza? Sim, compreendo agora que eu era um miserável. Entretanto, meu coração ainda é muito terreno e continuo experimentando certo prazer em ver o meu ouro, mas não posso apalpá-lo, e isso já é um começo de punição na vida em que me encontro. Você vê, o Deus que tu serve é o Deus que tu idolatra, né? O Deus que tu idolatra é o Deus que tu serve. Então, o Deus que ele servia era Mamon. E fica escravo realmente. Não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria e jamais vos acudiu o pensamento de aliviá-los? Porque eles não tinham dinheiro, azar deles. Recordais a existência que tivestes anterior a esta que acabais de deixar? Sim, eu era pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecestes no mundo dos espíritos? O meu primeiro pensamento foi o de procurar as minhas riquezas, principalmente meu ouro. Quando não vi... Ele ainda usa os pronomes possessivos, né? Minhas riquezas, meu ouro. Quando não vi, senão o espaço, senti-me muito infeliz. Meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim. Creio que quanto mais continuar procurando riquezas, mais sofrerei de minha avareza terrestre. Qual é agora para vós a consequência da vossa vida terrestre? Inútil para meus semelhantes, inútil diante da eternidade, mas infeliz para mim perante Deus. Sois capaz de prever uma nova existência corporal? Não sei. Se em breve devesseis ter uma nova existência corporal, qual a que escolherias? Escolheria uma existência em que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes.
quando vivo não tinhas amigos na terra, um avarento como vós não os pode ter. Tende-os entre os espíritos? Não, mas eu acho legal, sabe? Olha, na 13, o Kardec é danado. Lembra que ainda há pouco nós lemos no Consolador que é necessário que o dirigente seja o quê? Lógico e racional. Lógico e racional. Então, ele está aqui. A primeira coisa, quando o Kardec fazia a pergunta, não era curiosidade. Ele queria trazer o exemplo para que servisse de exemplo para nós, inclusive hoje. Disse, olha, eu vou fazer pergunta que é para que todo mundo possa compreender aonde um avarento chega. E o quanto é ridículo. Quando ele diz aqui na 13... E antes da 13, quando ele diz aqui que era na 8, de onde provinha tão sorte da avareza? Do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro. Na terra não tive outra paixão. Por isso que isso me relembra a 909, quando ele diz, né? Se a gente pode resistir a qualquer paixão, sempre que a gente quiser. E ele diz que sim, mas que precisa vontade. Então ele não tinha vontade porque ele experimentava prazer, ele se comprazia com isso. Não o corpo dele, mas o espírito. Porque ele sentiu uma alegria enorme em olhar para o dinheiro, o ouro. Ele entrava em êxtase aquilo, dava um prazer enorme, ao ponto dele amar muito mais ao dinheiro, ao ouro, do que ao próprio bem-estar dele, físico. Deixa eu ver o que é o grau de loucura. E tem a 13 aqui, que é legal, quando o Kardec pergunta assim, ó, qual é agora, para vós, a consequência da vossa vida terrestre? Qual foi a consequência? Fui inútil para meus semelhantes. Inútil. Aí me faz perguntar, eu sou útil ao semelhante? Inútil diante da eternidade. Porque ele está na eternidade, ele pode fazer alguma coisa por alguém? Ninguém. Ele continua sendo o quê? Inútil. Mais ainda, né? Mas infeliz para mim, mais infeliz para mim perante o próprio Deus. Então, fui inútil no mundo físico, estou sendo inútil no mundo espiritual, e ele fala, sou infeliz perante Deus. E é legal que lembra, como diz a Teresa, nunca é nada entre você e o outro. É entre você e Deus. É sempre entre você e Deus. Tu é capaz de prever uma nova existência? Não sei. Não sei. Ele só pensa em ouro. Se em breve deveis ter uma nova existência corporal, qual é que escolheria? Olha só, escolheria uma existência que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes. Ou seja, qual é o veneno para esse homem? O que para ele é uma queda moral? Dinheiro, confere? Ouro. Papai do céu, sabendo da encrenca dessa alma, da ferida latente, ele vai proporcionar uma nova encarnação com dinheiro? Não. Vai. Ele vai se enrolar. Você vê que ele ainda continua apaixonado. Fazemos ideia como é que ele vai vir. Aí o Kardec cutuca mais ainda. Ele diz, quando vivo não tinhas amigos na terra, e o Kardec mesmo responde, né? Um avarento como vós não pode ter. Por quê? Porque eu vou sempre colocar o ouro acima da pessoa. Então, se a Carla chegar aqui próximo de mim e diz assim, eu estou precisando de um cotonete, eu já vou, olha, me afastar, porque a Carla é interesseira. Porque se eu não consigo comprar uma folha de papel para fazer um recibo, você acha que eu vou tirar um cotonete para dar para uma pessoa? Ela que vai comprar, ela tem que ter dinheiro. Ele não comprava nem comida para ele. Ele não comprava nem comida para ele decente. Vocês estão entendendo? Então, não tem nem como, porque a pessoa que ela ama, o que ela idolatra, é o ouro. Ele diz, jamais orei por alguém. Bora lá. Jamais orei por alguém. Meu anjo da guarda, ao qual muito ofendi, é o único que tem piedade de mim. Nem a mãe dele. Meu Deus do céu. A vossa entrada no mundo dos espíritos, havia alguém que vos veio receber? Sim, minha mãe. Mãe é mãe.
Até dos avarentos, olha lá. Eu digo, cadê a mãe? Olha aí. Já fostes evocado por outras pessoas? Uma vez por pessoas a quem maltratei. Não estivestes na África, num centro onde se ocupam com os espíritos? Sim, mas toda aquela gente não tinha nenhuma piedade de mim, o que é muito triste. Aqui sois compassivos. Olha só, o diálogo, o respeito com as entidades, né? A fraternidade, porque são pessoas sem corpo físico, né? Nossa evocação vos será proveitosa? Muito. Como adquiristes fortuna? Ganhei um pouco honestamente, mas explorei muito e roubei um pouco os meus semelhantes. Porque o que acontece? O que dos Espíritos tem um capítulo lá que vai falar sobre a riqueza, né? Que está lá na lei de igualdade, se não me falha a memória. Mas quando ele vai falar da riqueza, ele diz assim: todo o acúmulo, de certa forma, explorou alguém. Ele é bem firme. Porque mas aquele que acumulou fortuna honestamente, os Espíritos deram um passo, não existe honestamente. Porque você explorou alguém. Então você imagina, eu tenho uma empresa com 2.000 funcionários, vamos dar um exemplo, ou 500 funcionários. A soma que eu ganhei, então eu pago 20% a minha folha, 20%, 50% os fornecedores, né? 50%, 20%, 70%? Não, é muito. Eu pago 10% a folha, 40% os fornecedores, 50% é meu. Então, para eu ficar milionário, eu tive que ter uma margem de lucro muito grande e alguém ficou sem isso, porque a gente não trabalha sozinho. Então, os Espíritos respondem a Kardec justamente isso, porque essa é a maturidade do terrícola. Mesmo sabendo que ali dentro da tua empresa tu tem pais de famílias com 10, 12 filhos, 9 filhos, passando fome, como é que a gente tem coragem, às vezes como empresário, a gente sabendo a condição do funcionário, e às vezes é um bom funcionário, e você paga o salário mínimo para ele? A gente, um salário mínimo, a gente gasta no final de semana. Como é que ele vai sustentar a família dele o mês inteiro? Então, os Espíritos são muito firmes nessa resposta, porque Kardec tenta defender. Poxa, mas aqueles que não roubaram, não mataram, eram empresários, ganharam o seu dinheiro e tal, mas assim, não. Alguém ficou no prejuízo, porque a parte maior acabou ficando para o empresário. Então, é uma forma também. Então, aqui ele diz que ele o quê? O que ele fez? Ele disse que ganhou um pouco honestamente, mas ele explorou muito e roubou um pouco dos meus semelhantes. Às vezes você chega uma pessoa, a pessoa tem uma dívida contigo, uma dívida financeira, e sei lá, alguma coisa profissional, e aquela grana é grana, tudo bem, mas você não vai morrer por causa daquilo. Então você vai até o último fio, tira o cabelo, a pele, o que for, juros, não sei o quê. Cadê a fraternidade? Emprestar dinheiro em juros, a pessoa está morrendo, desesperada. Ela aceita qualquer coisa. E aí você deixa de garantir a casa, carro, os bens. E é aquilo assim, é eu tirar proveito da desgraça alheia. Então a gente responde, vamos responder. A gente vai responder. Aí eu sempre digo, gente, como a gente é idiota. Porque a gente só tem 80 anos aqui. Acabou. E aí volta e vai ter que prestar conta, vai ficar tudinho. Então, em verdade, o que eu deveria ter transformado em verdadeiro tesouro, eu não transformei. Eu só explorei. Então, é uma idiotice? É uma idiotice. Porque eu enxuguei gelo. Eu quis acumular aonde eu não posso acumular, que é na terra. Porque eu não levo. Então é um grau de burrice extrema do terrícola. Muito burro mesmo. E mais ainda, se Deus me colocou numa posição de mando, numa condição de administrar, numa condição financeira, diz o Evangelho que nós somos mordomos. O mordomo, ele parece ser, porque não é o mordomo de hoje, é o mordomo daquela época. O mordomo
na época do nosso Senhor Jesus, era o administrador da terra. Então, quem chegasse para plantar, ele iria tratar com o agricultor. Ele iria acertar tudo. Então, para o agricultor, até parece que ele era o dono, mas ele não era o dono da terra. Então, esse movimento, nós estamos aqui, até parece que nós somos os donos, mas nós não somos os donos. Nós somos mordomos, nós vamos ter que prestar conta disso. E é uma idiotice mesmo. Porque a gente se enrola todinho. Então, você veio nessa condição justamente para te aprender, para te treinar, para te aprender a administrar. E não para te acumular, porque tu está acumulando algo que esse buraco não tem fundo. Tu vai enfiar, tu está achando que aquilo tu está acumulando, tu não está acumulando, tu está te enrolando. Não é verdade? Está aqui, nós estamos tendo o testemunho disso. Está certo que esse irmão vai ao extremo. Porque às vezes nós fazemos assim. Às vezes vamos pegar novamente o empresário. Você paga um salário mínimo aqui. Aí o cidadão viaja, sai de férias, 15 dias, 10 dias, já é 30, 40 mil. E ele quer que o funcionário dele viva com um salário de R$990. Aumentou, né, gente, agora? R$1.034, né? E aí vem a 22. Podemos fazer alguma coisa por vós? Sim, um pouco de vossa piedade para uma alma em sofrimento. Então, é a situação dele, entendeu? Então, o que ele adorou foi o ouro. Só que o ouro hoje não traz a mínima alegria. Na verdade, é uma verdadeira desgraça na vida dele. Que é isso que eu acho assim. Eu tenho assim um respeito muito grande, uma admiração muito grande por Francisco Cândido Xavier. E tudo na vida daquele homem foi com muita simplicidade. Mas que alma nobre é essa? Com certeza recebido pelo Cristo Jesus. A vida inteira, casa simples, acolhia todo mundo, recebia todo mundo. O centro espírita também muito simples. Toda a venda daquele livro, toda a venda do livro era em cartório, assinado, direitos autorais para instituição tal, instituição tal, instituição tal. Então, é um homem milionário, só que ele realmente acumulou a verdadeira riqueza. Por isso é que Jesus diz: não acumulei tesouros na terra, onde os homens roubam, as traças corroem, e o ferrugem apodrece. Amontoei tesouros no céu. Então eu acabo perdendo a minha encarnação por conta desse valor exacerbado que eu dou ao dinheiro. Dinheiro não tem mal nenhum, porque o dinheiro na mão de irmã Dulce é uma bênção. Ela consegue transformar aquele dinheiro em luz na vida dela e na vida de quem está cercando ela. Dá para ir mais um pouquinho? São Luís, né? Vamos ver o que o nosso São Luís vai dar só no nosso olho, não tenho nem dúvida. Bora lá. Sociedade, 9 de setembro de 1859. Perguntas dirigidas a São Luís a propósito do pai Crespin. Aí eu vou fazer a voz de São Luís para diferenciar do Crespin. Vamos lá. O pai Crespin, que evocamos ultimamente, era um raro tipo de avarento. Não nos pôde dar explicações sobre a origem dessa paixão. Teríeis a bondade de nos complementar? Ele nos disse que tinha sido pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Nada vemos nisso que lhe pudesse desenvolver essa avareza sórdida. Poderias dizer-nos o que a gerou? Diz São Luís, tá? Ele era ignorante, inexperiente, pediu riqueza e ela lhe foi concedida, mas como punição pelo seu pedido. Porque ele não tinha condições, pediu, e para punir deram, porque sabia que ele ia. É por isso que eu digo, gente, não pede. Não pede. Se no mundo espiritual, você está lá, porque todos nós vamos voltar. Aí se vocês, eu queria ir lá em casa, eu queria ver os meus, eu queria ver o fofo, a fofa.
Aí se o seu anjo da guarda ou guia espiritual que estiver ao seu lado disser assim, melhor não. Ah, tá. Aceita. Quando eu puder, tu me avisa? Quando puder, você me avisa. Não vá teimar. E a outra coisa, perguntar, como é que você gostaria? Não pede reencarnação. Não. Escolham vocês. Eu confio plenamente. Vejam aí. Estou com vocês. O que vocês escolherem, eu estou dentro. Porque eu não tenho condições. Isso não difere aqui na Terra. Às vezes você chega a uma patologia e você olha e você começa, Deus Pai me cura, Deus Pai me cura. Não pede. Não pede, porque esse pedido pode ser péssimo. Então, Deus Pai, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Pronto. Eu tenho aprendido muito isso. Eu não peço. Eu só agradeço e digo, estou contigo e não abro. Escolhe por mim, porque imagina, eu tenho Deus para escolher. E eu para escolher, quantos dois escolhem melhor? É Deus. Então, gente, cala a boca e diz, Senhor, sabiamente nosso Senhor Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, volta lá. Não nos pôde dar explicação, ele era ignorante, inexperiente, pediu riqueza e ela lhe foi concedida, mas como punição pelo seu pedido. A próxima vez tu não pede, a próxima vez tu diz, escolham aí, eu estou com vocês. Não pedirá mais. Estejais certo, aprendeu a lição. Foi isso, por isso que foi concedido, punição por isso, para te aprender que a tua cabecinha, tua caraminhola não tem maturidade para escolher uma reencarnação. Confia nos espíritos superiores a você. Não escolha aí, estou dentro. E o corpo? É com vocês. Baixinha, meia fofinha, não tem problema nenhum. Porque ele sabe, se der um corpo belo, vou me enrolar toda. Se me der riqueza, vou me enrolar toda. Se me der um corpo, é a mesma coisa. O corpo é com ele. Sexualidade com vocês. Eu só aceito. Porque eles sabem, eu não. Rebeldia. E ele deve ser daquele pedido chato, né? Eu quero rir, eu quero rir, eu quero rir. Ah, então vai. A gente vê isso no livro Memória de Suicida. Quantas casas? O pai da Margarida. E o Judas? Não vai. Ele queria visitar a filhinha dele, Margarida. A Margaridinha. Mas não vai. Tanto insistiu que foi. Surtou. Saiu bem, teve que voltar direto para as câmaras para ele tentar se recuperar. Surtou. Continua São Luís. O pai Crepin oferece-nos o tipo de avareza vil, sórdida, mas essa paixão comporta gradações. Assim, há pessoas que não são avarentas senão para os outros. Perguntamos qual é o mais culpável. Aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário, ou o que, de nada se privando, é sovina quando se trata do menor sacrifício para com o próximo. É evidente que o último é mais culpável, porquanto é profundamente egoísta. O outro é louco. Louco. Porque é loucura mesmo. O pai Crepin era louco, é um distúrbio realmente. Surtou o cabeção. Não tem outro. Já partiu e ainda chama de meu. Aí vamos para o item 3. Nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação. Em relação ao pai Crepin, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? Isto não é regra geral, mas é exato em se tratando dele, do pai Crepin. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que os livra de muitas provas. É isso que é, olha só, pensa. Nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação? Em relação ao pai Crepin, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio da riqueza que estava à sua disposição e que ele veio sucumbir? Porque é isso que a gente tem que entender. No processo de evolução, não existe assim, por exemplo, para eu chegar no terceiro ano
do segundo grau, eu tenho que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono, primeiro, não é assim? É uma sequência. Quando se fala de evolução, não é assim. Então não existe, todo mundo terá que passar pelas provas. Conforme as tuas escolhas, virão as provas. Ou as expiações. Que aí volta lá no livro dos Espíritos. Todos terão que passar pela fieira do mal. Pela do mal não, pelo da ignorância. Então parece assim que nós espíritas, começam a imaginar que para eu acertar eu tive que errar. Não. O Pai manda provas, eu invento as expiações. E conforme a necessidade, olha, por exemplo, o Pai Crepin aqui, devido à atitude, à idolatria ao ouro, ele arrumou uma expiação encrenca para ele. Vai nascer num lugar bem pobre. Que agora ele vai ter que morar realmente embaixo de uma escada. E ele vai dizer, puxa vida, se eu tivesse dinheiro. Agora lembra que já é um estado de loucura. Que é isso que a gente tem que entender. A gente acha que quando a gente vê uma pessoa do processo de esquizofrenia, a gente acha que ela ficou. Essa esquizofrenia, ela foi construída ao longo das encarnações. Até a patologia tomar uma proporção maior. São as neuroses, né? Porque a gente vai ficando neurótico. A gente começa a ficar neurótico. E tia, a gente está lendo do Crepin, mas isso serve para qualquer talento. A parábola dos talentos, ela é muito interessante nisso, né? Se você tem a inteligência, se você tem algum dom e nada disso você o faz, você pode enlouquecer pelas suas paixões, igual o Pai Crepin. Agora, sempre lembrando que o que é que os Espíritos nos falam? Que a riqueza acompanhada do poder e a beleza física é das encarnações, das provações mais difíceis. E ele saiu de pastor para querer ser ricão. Mas, gente, o nosso tempo acabou. Vamos agradecermos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro da obra Revista Espírita.